Meu nome é Márcio Ribeiro, mais conhecido como Márcio Monstrinho. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de duas culturas bem distintas, né? Mas da qual eu sou apaixonado, envolvido nas duas de uma maneira geral, né? E são culturas que fomentam demais a nossa participação, tanto no samba enredo quanto no partido alto, né? Duas vertentes bem diferentes, mas que de alguma forma se interligam dentro do samba, né? Primeiro eu queria falar um pouquinho do partido alto, que é essa cultura bem peculiar, né? Uma cultura de improvisação, uma cultura de uma energia diferente, onde nada é ensaiado, nada é combinado, né? Tudo vai acontecendo dentro do momento, dentro do ambiente que está sendo projetado todo esse movimento, né? Então eu acho que isso é um dos pontos que mais me fascina no partido alto, né? Você ter a liberdade de criar um samba em cima de um ambiente, em cima de uma frase, em cima de um local, em cima de um lugar, ou de qualquer situação que esteja acontecendo naquele momento, né? Então eu acho que a premissa básica do partido alto é a liberdade de criação, né? Eu acho que a criatividade de cada partideiro, a inteligência de você buscar ali uma forma de cantar aquilo que está sendo debatido, eu acho que é uma das premissas básicas de um bom partideiro, né? E o partido alto é uma cultura bem antiga, né? A gente não tem aí uma data específica, né, já registrada para quando se iniciou o partido alto, mas isso aí já vem de um longo tempo, né? A gente tem aqui grandes partideiros que fomentaram ainda mais essa cultura desde os tempos mais passados, né? Acho que eu posso citar aqui, se não for o maior de todos, foi o dos maiores de todos, né? Mestre Candeia, que foi um dos grandes partideiros. Então, acho que Candeia fez a evolução desse partido que a gente vive hoje, plantou essa semente lá atrás, né? Junto com Casquinha, outros grandes partideiros também, e nos trouxe essa cultura e essa vertente que tanto me apaixona, que tanto eu me identifico, né? E a questão do partido alto, como eu disse há pouco atrás, né? A grande sacada do partideiro é a criatividade, é o pensamento rápido e de criar uma situação de samba em cima daquilo que está sendo debatido, né? Diferente do samba de enredo, que é feito em cima de uma sinopse, em cima de uma história que já é escrita antes, né? E depois transformada em música. Então, o partido alto e o samba enredo, existe essa grande diferença entre o que é totalmente improvisado e aquilo que é totalmente já descrito naquilo que vai ser feito durante todo o seu processo. Falando agora do partido alto, de uma maneira mais direcionada, né? O partido alto ele é desenvolvido de algumas formas diferentes, né? Ele pode ser desenvolvido através de pergunta e resposta, né? Onde um partideiro improvisa uma rima e um segundo partideiro responde aquela rima e o samba vai se desenvolvendo dessa forma. Pode ser com uma base de refrão, né? Ou pode ser todo ele feito em cima simplesmente da improvisação, com um ritmo dado ali pelos instrumentos de percussão e de harmonia, cavaco, banjo, enfim, né? E pode ser criado dessas diversas formas diferentes, né? O importante do partido alto, seja ele pergunta, resposta, improvisação, somente um partideiro versando em cima de uma base de refrão, é a criatividade e a improvisação daquela letra, né? Você pode transformar um ambiente que esteja sendo colocado aquele samba e começar a fazer essa improvisação, né? O mais comum, a vertente mais conhecida, a vertente que teoricamente é um pouquinho mais praticada, é o partido alto trazido através de perguntas e respostas, né? Então, onde um partideiro inicia esse duelo, que é o que a gente costuma chamar nas rodas de partideiro, e um outro partideiro determina a segunda da rima, que seria a resposta desse início do partido, né? E uma coisa muito bacana que acontece no partido alto, né, é a integração de todo mundo que está em volta. Quando você faz uma roda de samba, você começa ali a cantar vários sambas, e quando você migra para a vertente do partido alto, dentro desse samba que já está acontecendo,
a interação com o público, a interação do público e das pessoas que estão em volta, ela é de forma imediata, né? As pessoas começam a se envolver naquele partido, né? E a grande sacada do partido é o seguinte: não só quem está envolvido no samba, propriamente dito, pode participar, muito pelo contrário, quem está ali do lado curtindo, se envolve, faz uma rima, faz uma letra, canta um verso, responde um verso, transmite aquilo que está sentindo também, aquela visão que ele tem do que está sendo debatido. Essa também é uma das questões apaixonantes do Partido Alto, né? Porque às vezes você vai estar debatendo, por exemplo, você vai estar falando de futebol ou de um ambiente que esteja, e você tem ali 10, 15, 20, 30 pessoas participando diretamente daquele partido com visões totalmente diferentes, né? Com visões diversificadas daquilo que está sendo colocado ali. Então essa é a grande sacada do partido, é por isso que o Partido Alto é essa cultura apaixonante, a qual eu me identifico demais, né? E a gente hoje em dia, eu tenho grandes referências de partideiro, né? Desde Candeia, que foi, na minha opinião, um dos maiores, aquele cara que fomentou isso muito lá atrás, né, pra gente. Aí a gente passa ali pelo Cacique de Ramos, onde grandes partideiros se formaram, Arlindo Cruz, Almig Neto, né, Zeca Pagodinho, Sombrinha, grandes partideiros ali também, e até a gente chegar nos partideiros nessa geração mais atual, que aí capitaneada pelo grande Xande de Pilares, tem também Juninho Timbal, que é um grande partideiro, né, o próprio Mosquito. Então, uma rapaziada muito bacana que vem dessas gerações anteriores, né? E o Partido Alto, ele é uma cultura tão enraizada dentro do samba que a peculiaridade de cada partideiro, ela é explícita ali na hora do samba, sem que o Partido Alto perca a sua essência, né? Então uns vão fazer uma vertente mais improvisada dentro de perguntas e respostas, outros vão fazer sem base de refrão, outros vão falar do ambiente que está em volta, mas dentro de cada característica individual dos partideiros, o Partido Alto vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais criativo, ele fica cada vez mais imprevisível, que eu acho que é o X da questão de um bom partideiro, é ser imprevisível. Então, quando menos esperar, você fazer uma rima ali de uma maneira muito bem colocada, bem construída, né? Não que seja um samba sem regras, um samba sem nuances, sem base, né? É um samba criativo, mas dentro da sua criatividade você tem que colocar ela de forma adequada dentro daquela proposta que está sendo feita ali naquele momento. Então, o Partido Alto é um samba eclético, é um samba de todos, não só dos que estão participando, mas principalmente daqueles que estão em volta, que gostam de participar, que se encantam com aquilo também. E eu torço, né? E o que depender de mim, a gente vai manter muito viva essa cultura incrível chamada Partido Alto. Outra cultura que eu sou completamente apaixonado é a cultura do samba de enredo, né? O samba de enredo entrou na minha vida quando eu era ainda muito menino, né? Eu sempre fui um cara envolvido com música, estudo música desde os meus 7 anos de idade. Confesso que estou já há algum tempinho já sem estudar, mas sou envolvido com música há muito tempo, né? E através desse estudo de música, sempre me identifiquei com samba de enredo, sempre gostei, né? A minha família aí eu tenho grandes referências através deles, porque o meu pai, o saudoso pai, sempre ouviu muito samba enredo, a minha madrinha, os meus tios. Então eu cresci num ambiente onde se ouvia, onde lá na década de 80 a gente tinha aqueles LPs, né, que a gente colocava, ficava com as letras ali ouvindo, escutando aqueles grandes cantores, as grandes letras, as grandes harmonias, né? Então eu sou um apaixonado pelo samba enredo há muito tempo também, e hoje essa cultura ela é ainda mais forte na minha vida, né? Desde 2006 que eu participo do Carnaval Carioca, né? Fui cantor de samba de enredo da Imperatriz Leopoldinense durante 7 anos, fui cantor de samba de enredo também Acadêmicos do Grande Rio durante 6 anos, a qual eu tenho o maior carinho por essas duas agremiações, né? Então, o samba de enredo também é uma cultura que me encanta demais, né? Eu tive o prazer de conhecer pessoas que há muitos anos atrás eu ouvia
através dos discos, dos CDs, né? E graças a essa cultura eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer de trabalhar com alguns dos meus ídolos. Cito aqui nosso saudoso Dominguinho do Estácio, que é um dos maiores expoentes do samba de enredo, né? E eu tive o prazer de trabalhar com o Dominguinho, tive o prazer de trabalhar com o Paulinho Mocidade, que também é um cara que eu sempre acompanhei, Vantuí, Preto Joia, Vander Pires, enfim, grandes amigos eu fiz nessa estrada também, né? Grandes intérpretes dessa nova geração, Emerson Dias, Igor Sorriso, né? Tinga, enfim. Então, eu tive o prazer de fazer de um trabalho um momento de lazer, um momento de satisfação pessoal, né? E falando um pouquinho mais do samba de enredo propriamente dito, né? O samba de enredo, ele parte de uma história que já é pré-estabelecida, né? O enredo daquilo que vai ser contado através da música, né? Onde o carnavalesco desenvolve toda aquela história, desenvolve toda aquela questão que vai ser abordada nos desfiles, que vai ser abordada durante a concepção do carnaval de cada agremiação. E partindo dessa base, né, que seria aí a sinopse, os compositores começam a trabalhar as suas letras e melodias, né? O samba de enredo também ele desperta a criatividade de maneira muito aflorada de cada compositor, né? Cada compositor existe ali, tem uma linha, é o que a gente chama de linha melódica, que é um caminho que ele costuma construir as suas obras, né, em cima de letras e melodias. Alguns compositores se destacam por sambas mais leves, sambas mais alegres e empolgantes. Outros compositores se destacam por obras mais melódicas, né, aquelas obras em tom menor, mais emocionantes, né, que mexem mais com a emoção do componente de uma maneira geral, né? Mas dentro de todas essas características individuais, o samba de enredo ele é praticamente desenvolvido da mesma forma, né? Existem agora algumas alternativas diferenciadas que estão surgindo muito aí, estão muito em alta dentro dessa nova geração de compositores, né? Que também são incríveis, que são variantes, que são construídas aí às vezes com um falso refrão, ou sambas até que não tem aquele refrão de bis, ou quando ele tem o bis, mas não se repete de maneira igual, né? Então existe aí uma série de novas variações dentro desse campo de samba enredo, né? A minha história como cantor, ela começou numa brincadeira, em um bloco que eu participo, né? Chamado Blocão do Rastafari, desde 1996, quando a gente começou a fazer samba, quando a gente começou a curtir isso, a gente começou a cantar e as oportunidades foram aparecendo e eu comecei a cantar samba enredo de maneira mais frequente, né? E onde eu me identifico até hoje. Até hoje eu trabalho com samba enredo e tenho o maior carinho por todas as agremiações a quais eu já passei, né? Tenho o maior carinho por toda aí a comunidade que já me abraçou de alguma forma, né? Passei aí por várias agremiações diferentes, mas com carinho em todas elas, né? E de 2004 até os dias de hoje, né, eu comecei a minha história na Village no Samba, que é uma escola que me abraçou. A gente já está indo para o nosso 18º ano de Village, né, com muita felicidade, muita gratidão, né? E a minha história dentro desse período, em 2006, eu fui convidado a participar do Carro do Som da Imperatriz Leopoldinense, quando eu fiz a minha estreia no Carnaval Carioca, que foi a realização de um sonho meu de menino, né, que era cruzar aquela avenida cantando samba e eu tive a oportunidade de fazer isso. Aqui eu mando um grande abraço ao Preto Joia, toda a diretoria lá da Imperatriz Leopoldinense, que me deu essa oportunidade de realizar esse sonho. E na Imperatriz Leopoldinense eu fiquei de 2006 até o ano de 2012, né, tendo dentro desse período a oportunidade ainda mais feliz de cantar por 2 vezes samba de um compositor amigo meu, que abriu as portas para mim no ano de 2004, que é o Jefferson Lima, né, que me levou para participar das disputas de samba de enredo no Rio de Janeiro, e através desse espaço que ele me abriu, eu consegui realizar um sonho.
né? Então, em 2010, eu tive o prazer de cantar Mar de Fiéis, que foi um dos sambas mais incríveis que eu tive o prazer de cantar na minha vida, né? Na Imperatriz Leopoldinense, com o grande, saudoso Dominguinho do Estácio. E em 2012, novamente, ao lado desse monstro chamado Dominguinhos do Estácio, eu tive novamente o prazer de cantar outro samba de Jefferson Lima, cantando Jorge Amado também na Imperatriz Leopoldinense. A partir do ano de 2013, eu migrei para Acadêmicos do Grande Rio, a convite também de um grande amigo, Emerson Dias, né? E lá eu permaneci até o Carnaval de 2019. Então a gente fica muito feliz com essa estrada que a gente construiu no Samba Enredo, né? E, bom, papo de sambista é samba, e agora eu vou cantar uns sambas que marcaram a minha vida, que marcaram a minha juventude e marcaram a minha relação com o samba de enredo. Bom, eu costumo falar que Nova Friburgo é um grande celeiro de sambista, né? Mas da mesma forma que Nova Friburgo forma muitos sambistas, Nova Friburgo poderia ser uma potência ainda maior nesse segmento, né? Mas em grande parte do tempo, o samba não é tratado da maneira que ele mereceria ser. Isso eu falo de maneira bem abrangente, tá? Inclusive pelo próprio sambista. A gente ainda vivencia algumas questões que nos entristece um pouco, né? Dentro do próprio mundo do samba, dentro do próprio meio, algumas atitudes e algumas posições do próprio sambista que ajudam a denegrir a imagem do samba, né? A gente escuta, por exemplo, que o dinheiro empregado no carnaval é um dinheiro que poderia ser empregado em N outros projetos ou entidades, né? O que, na minha visão, é uma coisa completamente inadequada de ser dita, haja vista todo o retorno que o samba e o carnaval traz para a cidade, né? Não só retorno financeiro, mas com um retorno de mídia também, né? Nós temos aqui grandes nomes que são friburguenses, nascidos aqui na nossa cidade e que hoje são expoentes no mundo do samba, no carnaval, né? A gente tem aqui, pode citar o Jorge Freitas, que é um dos carnavalescos mais premiados do Brasil, né? Dono de grandes enredos, de grandes carnavais, né? Nós temos aí também o Oyama, que é um dos grandes coreógrafos também, que já trabalhou aí tanto no Carnaval do Rio e tem uma carreira muito solidificada no Carnaval de São Paulo, né? E grandes intérpretes, assim, Guto, que também está no Carnaval do Rio de Janeiro, Caísso também está no Carnaval do Rio de Janeiro, o próprio Marlon já desfilou, outros intérpretes também que já passaram por lá, e o mais recente orgulho da nossa terra, que é o Evandro Malandro, né? Um cara que a gente começou junto, né? Lá atrás, no ano de 2004, e que hoje é um dos maiores nomes do Carnaval Nacional, né? Estandarte de ouro na Marquês de Sapucaí, no seu segundo ano como intérprete oficial da Grande Rio, né? Então isso pra gente que é friburguense, que é sambista, é motivo de muito orgulho. Então eu acho que se o samba tivesse um tratamento adequado, se o samba tivesse um tratamento ideal, um investimento necessário e principalmente um olhar diferenciado, a gente teria aí muitos sucessos dentro desse mundo tão bacana que é o mundo do carnaval. Bom, eu acho que isso é um pouco relativo, né? Depende da situação que está sendo colocada dentro do contexto. Você fazer a primeira do verso, né? Você fazer a colocação daquele partido, você tem o bônus de você conduzir para onde você se sente mais confortável, para continuar o desenvolvimento daquele partido que você propôs, né? Então você vai trabalhar ali com rimas que você tenha mais facilidade, né? Para que você force todo aquele partido a ir para esse caminho, né? Quando existe uma questão de primeira, de perguntas e respostas, né? Mas quando acontece um partido mais abrangente, né? Você não tem essa questão de primeira ou segunda. Você faz um verso, o outro partideiro faz outro verso, você faz outro verso e aquilo vai se desenvolvendo assim.
né? Mas na questão de perguntas e respostas, né, eu acho mais fácil você fazer a resposta do partido, né? Apesar de o partideiro que iniciou aquele partido, né, ele pode te dar uma finalização de rima ali um pouco complicada para você achar uma palavra dentro daquele contexto, né? Mas eu sempre gostei de finalizar os meus partidos. O que você está vivendo, então acho que esse é um ponto que mais me encantou nessa cultura do Partido Alto, né? E eu fico muito feliz quando vejo a geração que está aí fomentando ainda mais essa cultura, né? Antigamente a gente fazia ali o partido e pouca gente conhecia. Hoje não, hoje você está numa roda de samba ali, você começa a cantar um partido e as pessoas vão participando, as pessoas vão se inteirando daquilo que está acontecendo, cantam, fazem o refrão, filmam na palma. Então eu acho que é uma coisa que está expandindo, né? Existe aí uma nova geração muito batalhadora por essa cultura, e a gente que gosta do Partido Alto fica muito feliz que as coisas vão acontecendo, vão fomentando assim, e a gente vê cada vez mais partideiros surgindo. Falando um pouquinho mais do samba de enredo, né? Eu comecei a curtir samba enredo, né, na década de 80, lá quando, como eu falei, meu pai sempre curtiu também, então a gente sempre tinha em casa os LPs do carnaval, e aquilo a gente ficava aguardando, né, os lançamentos dos sambas. E eu escutei sambas enredos antológicos, né, lá da década de 80, que até hoje são cantados. Então eu acho que a cultura do samba enredo, ela, assim como também o Partido Alto, existem grandes referências, né, dos tempos passados, né, que até hoje são lembrados, até hoje são cantados através das suas obras, através dos seus sambas de enredo, que são imortalizados na voz de um cantor e na voz de uma escola que tem por trás dessa obra, né? E eu acho que as grandes referências, por exemplo, da década de 80, né, desse início lá onde eu comecei a me envolver com o samba enredo mesmo, né? Eu posso citar aqui Nilton Tristeza, um dos grandes compositores da Imperatriz Leopoldinense. Posso citar aqui Aloysio Machado, posso citar aqui Davi Correia, que tem uma grande obra também dentro da cultura do samba de enredo, né? E a gente vem caminhando para cá, né? Zé Catimba, também na Imperatriz Leopoldinense, grandes compositores que eu escutava lá atrás, que hoje eu tive o prazer de conhecer alguns deles, né? Tive o prazer de cantar obras de alguns deles também, por exemplo, Zé Catimba, eu tive o prazer de cantar uma obra de Zé Catimba, então isso me deixa muito feliz e orgulhoso, né, quando você consegue juntar a sua paixão pelo que faz com o trabalho, né? Então o samba de enredo me proporcionou momentos muito marcantes, né? Como eu falei, eu tive a oportunidade de cantar alguns sambas estandartes de ouro, né, na Imperatriz Leopoldinense, por exemplo. Em 2008 eu cantei um samba estandarte de ouro, em 2010 eu cantei um samba estandarte de ouro também, esse que me marcou demais por ser um samba de um conterrâneo, um samba do meu padrinho, o cara que abriu todo o caminho para mim no Carnaval Carioca, me levou para cantar em São Paulo, né, o Jefferson Lima. Então em 2010 eu tive essa oportunidade, e isso me marcou demais, né? E a cultura do samba enredo, ela também, eu como sou um cantor de samba enredo, você pega as suas referências, né, de cantores, que eu tive algumas aí muito acentuadas durante toda a minha carreira, né? Eu costumo citar uma aqui que infelizmente já não está mais aqui com a gente, mas foi um dos grandes nomes do samba que eu tive o prazer de conviver de perto, e que foi uma das minhas grandes influências, Davi do Pandeiro, né? Eu acho que foi um dos maiores cantores de samba enredo que a gente conheceu aí, e eu trago um pouquinho daquilo que eu via como ele trabalhava, né? Trouxe para a minha maneira de cantar, assim como eu trouxe um pouquinho da maneira de cantar do Nego, do Vantuí, que são pessoas que eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar, né? Para inserir dentro de um contexto e criar a minha própria identidade, né? E junto a essa maneira de cantar samba enredo, dessa maneira de interpretar samba enredo, né? Às vezes você vai pegar o mesmo samba e você vai colocar 10 cantores para cantar o mesmo samba.
o cantor não vai mudar a melodia do samba, não vai mudar a letra do samba, mas ele vai mudar a interpretação do samba. Então eu acho que o papel do cantor de samba enredo é transmitir através da interpretação que ele vai dar para aquela obra, tudo que aquela obra está pedindo, tudo que aquele enredo está contando, né? Então eu acho que o cantor de samba enredo tem um papel fundamental durante todo o trabalho que a escola está desenvolvendo, né? Então eu acho que a gente pega sim referências, né? Hoje eu tenho outras referências que eu gosto de ouvir, gosto de pegar as nuances de interpretação e passado um certo tempo, né? A agremiação que você vai trabalhando por um período, né? Por exemplo, eu cito a Village no Samba, que eu já estou há 17 anos, eu cito a Ilha do Marduk, que eu já estou há 10, né? E você começa a criar essa identificação com aquela comunidade, com aquela agremiação, né? Então parece que eles já esperam você desenvolver o trabalho de uma forma ou de outra dentro daquilo que eles já conhecem da tua personalidade de interpretação de samba enredo, né? Inclusive os compositores, eles costumam fazer os sambas já pensando em quem vai cantar aquele samba, né? A gente usa uma expressão de, pô, esse samba foi feito para fulano, esse samba é feito para ciclano, né? Isso também na arte do Partido Alto, né? O Partido Alto, que é uma coisa muito malandreada também. Ó, você tem que fazer um partido para fulano, para Beltrano, né? Aquele cara interpreta, canta esse Partido Alto de uma maneira muito peculiar que faz aquilo acontecer. Assim também no samba enredo, né? Que você vai falar, pô, a linha melódica de determinado compositor casa exatamente com a linha de interpretação de determinado cantor. Então você vê aí que hoje em dia alguns compositores parece que escrevem já ouvindo aquele determinado intérprete cantar o samba enredo, né? Então eu acho que essa característica que a gente desenvolve, ela precisa de ser trabalhada, né? Você ir se descobrindo aonde você rende mais, né? Se você é um cantor mais de melodia, de interpretação, ou se você é um cantor mais de explosão, um cantor de força, um cantor de ritmo, de andamento, né? Um cantor mais extrovertido ou um cantor mais clássico, né? Um cantor mais técnico ou um cantor mais aguerrido. Então isso você vai descobrindo à medida que você vai trabalhando, né? Aquilo ali, e você vai exatamente fazendo com que o seu trabalho seja mais que você consiga render mais. A gente me qualquer pergunta, tipo de né? obra dentro do Como samba que eu enredo. comecei a praticar o Partido Alto, como que eu encontrei o Partido Alto, como que eu conheci o Partido Alto. Na verdade, eu acho que isso aconteceu de uma maneira muito natural, né? Como eu falei anteriormente, o Partido Alto é uma cultura que não existe uma receita pronta, né? E a gente acaba se descobrindo um adepto daquela cultura, um adepto daquela forma de cantar samba, né? E comigo não foi diferente, né? Como eu falei, eu participo de rodas de samba há muito tempo, sempre curti muito o samba, fazer samba desde muito novo, né? A gente se reunia com os amigos e começava a fazer um samba, e essa foi uma cultura que sempre me chamou a atenção, né? Claro que com grandes referências, né? Que eu citei aqui já, Zeca Pagodinho, Almir Neto, Sombrinha, Arlindo Cruz, né? Escutando lá atrás os grandes partideiros, Casquinha, Candeia, né? Então aquilo foi uma cultura que me despertou um interesse muito grande, justamente pelo fato de ser uma coisa muito muita liberdade para fazer, né? Você pode cantar N possibilidade, você pode fazer o improviso ali da maneira que você achar mais bacana, que seja mais pertinente àquele momento, àquela situação que você está vivendo. Então acho que esse é um ponto que mais me encantou nessa cultura do Partido Alto, né? E eu fico muito feliz